Tá gravando. Tá gravando. Tá gravando na nuvem. Não é isso que eu quero. É isso, é isso. Esse é mais legal. A iluminação aqui tá uma bosta. Então, para quem teve aula comigo já na última semana, ou alguma outra aula, é porque quem teve aula comigo presencial em outros cursos, geralmente teve aula comigo de geometria. Não tem muito costume me ver dando aula de álgebra. Vocês vão reparar que a minha pegada é um pouco diferente da usual, certo? E quando a gente fala agora aqui de trabalhando aqui com vocês, nível 1 e tudo mais, vai ser bem parecido com o que a gente teve na semana passada. Quais são os objetivos da aula de hoje? Além de dar o básico de combinatória e probabilidade, eu tenho bastante foco em trabalhar alguns pontos que são de erro comum para todo mundo. Por exemplo, essa semana, eu acho que foi ontem ou anteontem, eu botei uma questão lá no grupo e repara que ela é uma questão que fomenta a discussão, ela fomenta o erro. Por quê? Eu considero combinatória e probabilidade as matérias mais difíceis de assimilar, mas não porque o conteúdo é complexo, mas a variação, a possibilidade infinita da variação de aplicação é, como eu falei, infinita. Então, o que acontece? A interpretação reina em combinatória e probabilidade. Só que a gente fica com duas coisas bem conflitantes. Que coisas conflitantes são essas? A galera que tem muita dificuldade de matemática geralmente está procurando macete. Então tenta decorar coisas. Combinatória e probabilidade, depois que você passa do nível básico de questão, a questão muito fácil, é muito difícil você macetar. E, na verdade, a maioria dos macetes te atrapalha. Beleza? Então, por exemplo, muito se fala em combinatória da ordem importa e da ordem não importa. Quem consegue entender isso profundamente e as variações que isso causa, tem uma facilidade de entender alguns enunciados. Porém, para a maioria que tem dificuldade de interpretação, isso mais atrapalha do que ajuda. Certo? Então, o meu objetivo hoje é trabalhar alguns pontos. São eles: eu vou trabalhar a base, não vou entrar em fórmulas complexas, vou trabalhar a base de princípio fundamental da contagem e tudo mais, para a gente fazer as questões fáceis e médias. E vou entrar em exemplificação e problematização. Novamente, a interação de vocês é muito importante, porque eu vou fomentar. Repara o que aconteceu lá no grupo. Eu botei uma pergunta. Se ninguém tivesse respondido mesmo que errado, tudo aquilo que aconteceu lá da minha análise e explicação não aconteceria. Tem algumas pessoas que acham que quando tem dúvida e erra uma questão, deve ser chato para o professor ficar tirando essas dúvidas várias vezes ou tendo que explicar alguém que não conseguiu entender. E eu sempre falo para vocês, a parte que eu mais gosto de uma aula é tirar dúvidas, fomentar a cabeça de vocês para as dúvidas e tirá-las. E as minhas aulas são voltadas a questionar vocês para fomentar dúvidas. Então, quando eu coloco um exemplo aqui, eu estou colocando ele para gerar dúvidas mesmo. Eu estou trabalhando em pontos que geralmente são pontos comuns de dúvida. Aí vocês me respondem e eu estou induzindo vocês ao erro a maioria das vezes. Mas por quê? Porque as provas também fazem isso, certo? E eu quero treinar vocês para essas situações. Então eu quero questionar o raciocínio de vocês. O que eu falo que é muito importante, isso em qualquer nível de questão de combinatória e probabilidade? Quando você domina a arte de falsear ou validar o seu pensamento, tu está muito bem. O que é isso? Você lê uma questão de combinatória ou probabilidade e você tem uma ideia. Para resolver isso daqui, eu vou usar a conta tal, tal, tal. Você tem que ter capacidade de verificar se isso que você pensou realmente vai calcular o que você acha que vai e se ele vai resolver o seu problema também. Beleza? Se ele vai realmente ser aplicável naquela situação. Isso é muito difícil de fazer. É por isso que vocês podem reparar que eu já falei que combinatória e probabilidade são matérias que vocês não devem se preocupar nessa reta final, principalmente quem não tem muita base.
Mas quando eu falo não precisa se preocupar, não é que você vai 100% ignorar. O problema é que a galera coloca a probabilidade combinatória como dos tópicos mais importantes para o Enem. E o que o aluno comum, e principalmente o que tem dificuldade, faz quando vê uma lista de tópicos mais importantes? Coloca aquilo dali aqui na frente e vai, porque se é mais importante, eu tenho que saber, a minha vida depende disso, e sai dando cabeçada e fica frustrado, e etc, etc. Então, quando eu falo que não é para estudar isso agora, não é que você não vai fazer questões de combinatória e probabilidade. Você não vai ficar focado em aprender do zero. Você vai até onde dá. Lembra da última aula? Eu falei de funções, cara. Função, se vocês já tiveram aula de função em outros lugares sem ser comigo, função é complexo pra caramba, tá entendendo? E a gente deu um jeitinho de ganhar algumas questões de função da modelagem que pode aparecer. E é o que a gente vai fazer aqui hoje. Porém, essa aula aqui, ela serve também como a base do que a gente vai ter para a interpretação das questões no geral. E principalmente quando a gente entrar lá em razão, proporção e regra de 3, que eu vou fomentar muito a interpretação de vocês. Até aí, algum questionamento? Ou estamos todos de boa? Que agora eu vou começar. De boa, de boa, de boa, de boa. Vamos lá. Boa noite, boa noite. Camila Alves. Só tô dando a introdução. Eu dei a introdução agora de qual é o nosso objetivo. Vou começar a explicação agora. Beleza? Então vamos lá, gente. Olha só. Vai. O que eu quero fazer com vocês? Eu não vou explicar quais são as ferramentas de combinatória. Vou falar primeiro de combinatória e depois de probabilidade. Porque quando eu boto mão aqui, fica mais bonitinho a iluminação. Eu quero que vocês entendam combinatória e probabilidade de uma forma comparativa. Por exemplo, eu vou falar de 3 ferramentas para análise combinatória: a permutação, o arranjo e a combinação. Se você aprendeu, por exemplo, sem fórmula de arranjo, etc., é uma ótima forma de aprender. Porém, infelizmente, o Enem tem botado algumas questões que são mais difíceis, certo? Que são que necessitam da fórmula, então é legal saber a fórmula. Beleza? Ô, Camilo, eu só tô explicando, até agora eu só expliquei como eu vou trabalhar, qual vai ser o objetivo da aula de hoje. A aula mesmo vai estar começando agora. Então, o que acontece? A gente vai dividir combinatória em 3 ferramentas: permutação, arranjo e combinação. Ah, mas o arranjo é uma permutação, é um arranjo. Sim, mas como a gente está falando de pegar agora de uma maneira direcionada, você enxergar isso daqui como coisas diferentes vai fazer você conseguir classificar as questões e jogar a questão para ver qual ferramenta você vai usar. Então eu vou ensinar para vocês como 3 ferramentas distintas. O que é uma permutação? Permutar algo é reorganizar algo. É você pegar objetos e elementos e trocá-los de lugar entre si. Você está reorganizando eles. Você está permutando eles. Ficou claro o que é permutar? Permutação, reorganização. Você vai reorganizar os elementos. Ela aparece de 2 formas diferentes. Você tem uma ferramenta para quando todos os elementos são distintos, e você tem uma ferramenta para quando os elementos aparecem elementos repetidos. Então, ó, o que é a permutação? Permutação é uma reorganização. Permutar elementos significa reorganizar. Arranjo e combinação entram como outra ferramenta. Arranjo e combinação são agrupamentos. O que é um agrupamento? É você calcular formas de, dado um conjunto com uma quantidade de elementos, você formar subconjuntos, ou seja, conjuntos menores com esses elementos. Então, se você tem 10 elementos, você quer trabalhar sabendo quantos grupos de 7 elementos você consegue fazer com esses 10 elementos. Você está reagrupando-os. Está agrupando-os. Deu para entender a diferença? Permutar é pegar todos os elementos e trocar de posição.
Arranjo e combinação é reagrupar. Você pegar um conjunto e dividir em conjuntos com menos elementos. Sim ou não? Fala para mim, me dá um feedback. Foi? Show. Então, o arranjo ele vai ser utilizado quando a ordem dos elementos diferencia os resultados. E a combinação, quando a ordem dos elementos não diferencia o resultado. Se você decorou a ordem importa ou a ordem não importa, eu quero que você vá um pouco além hoje, tá? Você entenda quais são as variações possíveis disso. Por quê? Quando você tem uma coisa muito mecânica, a tendência é a gente ler um exercício e tentar enfiar essa mecânica na questão. E combinatório e probabilidade é muita interpretação. Então você não pode negligenciar a interpretação, não tenta jogar. Que era essa exatamente a fomentação que eu fazia naquela questão que eu botei no grupo. Ela é muito clara para uma modelagem que quem decorou a forma de fazer, sabe fazer. Só que eu botei modificações, botei distratores naquele enunciado. Então quem só foi na modelagem, mesmo sabendo fazer, dominando a ferramenta, meio que quebra a cara, beleza? Bom, sabendo disso, vamos falar de um por um, certo? Primeira coisa, vamos falar do fatorial, que é o elemento que a gente vai utilizar na combinação, beleza? Na análise combinatória. O fatorial é só um símbolo, certo? Que ele é representado por esse ponto de exclamação. E quando você tem um número com fatorial do lado, ele simplesmente representa a multiplicação sucessiva, certo? Desse número por todos os seus antecessores naturais até o 1. Então, ó, olha o exemplo aqui. Se você tem 0 com essa exclamação, desculpa, 0 não, 6 com essa exclamação, você simplesmente está fazendo a multiplicação do 6 por todos os seus antecessores. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 720. Assim como, olha aqui, 4 fatorial. Você está pegando 4 e multiplicando por todos os seus antecessores. 4, 3, 2, 1, 24, beleza? Por definição matemática, a gente não vai questionar isso, tá? 0 fatorial equivale a 1, e esse 1 fatorial está errado. Eu digitei essa bodega errada, eu só percebi agora. 1 fatorial é 1. Por que eu botei 0, eu não tenho a menor ideia. Eu percebi agora falando com vocês. Então, ó, por definição, 0 fatorial é 1 e 1 fatorial também é 1. Não é 0 não, beleza? Não, realmente eu não sei porque ele estava 0. Eu digitei errado e nem percebi. Foi? E agora vamos para as ferramentas. Permutação simples. A permutação, como eu falei, é a forma que a gente usa para reorganizar elementos de um grupo, certo? Ela tem essa notação aqui, P de N, que é igual a N fatorial. Ou seja, para você permutar N elementos de um grupo, trocar eles de posição, basta você fazer o N fatorial desse grupo. Então, por exemplo, eu tenho uma fila com 10 pessoas. De quantas formas eu posso organizar essa fila? 10 fatorial, beleza? Da mesma maneira aqui, ó, de quantas maneiras podemos organizar uma fila com 6 pessoas? Importante, sempre que você lê uma questão, um enunciado de combinatória, você vai se preocupar com duas coisas. Com as restrições, o que não pode acontecer, né? Restrição, tipo, ele falando, não pode acontecer isso e isso. E as imposições, o que deve acontecer. Você não pode supor restrição ou imposição. Mas os algarismos não têm que ser distintos? O enunciado não falou nada disso. Geralmente você está muito acostumado a fazer que os algarismos têm que ser distintos. O enunciado não falou, você bota lá algarismos distintos, porque se acostumou com isso. Ué, mas ele não disse que não tem que ser distintos, que pode ser repetido. Ele não disse nada, ele só falou para você mexer os números. Ele não te deu restrição. Então, não invente restrição nem imposição. Tem alguma restrição nesse enunciado? De quantas maneiras podemos organizar uma fila com 6 pessoas? Ele não está dizendo que tem que acontecer uma coisa específica, tipo, a pessoa A tem que ficar do lado da pessoa B, na frente da pessoa B. Ele não está dizendo nada disso.
E ele não está dizendo nenhuma restrição. Fulano não pode ocupar a terceira posição. Repara, não tem restrição, não tem imposição. Então, vai do jeito que está aqui. De quantas maneiras podemos organizar uma fila de 6 pessoas? Eu só estou reorganizando 6 pessoas, ou seja, 6 fatorial, que é igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 720. Beleza? Fala comigo. Até aqui, deu para entender? O nível vai subindo, eu preciso que vocês me confirmem, para não ficar perdido. E sejam muito sincerinhos, tá? Não entendeu? Fala. Aladson, não entendi. Vou considerar que vocês entenderam. E que metade está mentindo para mim, não entendeu. Eu parto desse pressuposto, tá? Que um monte de gente não está entendendo e só está falando porque está com vergonha. Ou não falando. Permutação com repetição. Repara que lá, todos os elementos eram distintos, certo? Eram 6 pessoas diferentes. 6 seres humanos, digamos assim. Quando você tem elementos repetidos, você precisa de uma nova ferramenta. Por quê? Pensa comigo. Vou direto para o exemplo. Quantos anagramas podemos fazer com as letras da palavra paralelepípedo? O que é um anagrama? Um anagrama é simplesmente uma outra palavra com ou sem sentido que você monta embaralhando as letras de uma palavra. Então, se eu trocar 2 letras de posição da palavra paralelepípedo, certo? A palavra que eu formar é um anagrama. Por exemplo, se eu trocar esse P de lugar com esse a palavra fica a paralelepípedo. Lele. Nossa, meu computador tá travando, eu não sei por quê. Lelepípedo. Deixa eu só posicionar as coisas aqui melhor, que minha letra tá ficando uma bosta nessa posição. Acho que aqui melhora. Então, repara, eu fiz um anagrama, certo? Eu troquei as letras de posição e isso resultou numa outra palavra. Ela não tem sentido na nossa língua, mas é uma outra palavra. Então, a ideia aqui é o quê? Quantos anagramas eu consigo fazer? Aí a gente vai pensar. Fazer um anagrama é simplesmente você trocar as letras de posição. E o fato de você trocar as letras de posição é uma permutação. Então, eu só estou vendo as formas de permutar esses elementos. Confere? Entendem isso? Só que qual é o porém aqui diferente do primeiro exemplo? Se eu pego a letra A, essa daqui, e troco de lugar com essa, a palavra muda? Não, né? Continua sendo a palavra paralelepípedo. Eu não formei uma nova palavra, certo? Então, o que acontece? Se eu simplesmente permutar isso daqui, quantas letras tem isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Se eu simplesmente disser que para fazer os anagramas é só fazer 14, permutação de 14, que é 14 fatorial, o que vai acontecer? Esse cálculo aqui, ele está trabalhando a troca das letras A de posição, das letras L de posição, das letras Z de posição, e trocar elas de posição não gera uma nova palavra. Então tem que dar um jeito de tirar essa contagem repetida. Vocês entendem que isso está repetindo? Quando eu troco o A de lugar com A, e essa conta aqui está fazendo esse cálculo, certo? Porque eu não distingui que são elementos iguais, eu estou gerando a mesma palavra. E um anagrama é uma outra palavra. Então, se eu só troquei os A's de posição, eu gerei a mesma palavra, eu não fiz um novo anagrama. Então, tem que dar um jeito de tirar essas repetições. E como a gente faz isso? A gente vai pegar os elementos repetidos e dividir por eles fatoriais. Repara só. O que se repete aqui? O A se repete. O A se repete e tem 2 A's. Tira o A aqui só para a gente ver. O L também aparece 2 vezes. Então, o L tem 2 L's. O
O P aparece 2 vezes, tem 2 P's. O E, não, tem 3 P's. Tem um outro P aqui. Por isso que eu gosto de cortar, para eu ter certeza que eu estou contando todos. Eu vou riscando enquanto estou contando. Então, ó, o P tem 1, 2, 3 P's. E o E tem 3 E's. Então, como vai ficar o cálculo correto? Ao invés de ser permutação de 14, a gente vai fazer a permutação de 14 com repetição de 2, de 2, de 3 e de 3. E a gente vai botar o 14 fatorial sobre o produto desses daqui fatorial. Ó. 2 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial, 3 fatorial. Vou pegar tudo que se repete e botar na divisão pelos fatoriais, porque quando eu dividir por essas permutações específicas, eu estou retirando elas daquela contagem de troca de posição. Até aqui, deu para entender? Alguém com dúvidas até aqui? Essa daqui é com repetição. Aquela é simples. Eu vou explicar por quê. Ela tá aqui, eu vou explicar nela porque ela é simples. Mas eu já posso tirar uma dúvida aqui. Repara só. Como você está pensando nesse momento para pensar nela com repetição? Pô, mas isso daqui é uma letra A e isso é outra letra A. São letras A's que são objetos distintos. Se eu troco eles de posição, eu fiz uma nova reorganização. Foi assim que você pensou? Baseado no que eu falei ontem? Tipo, como esse A é um objeto e esse A é outro, trocar eles de posição, eu estou fazendo uma nova troca de posição. Então, eu estou permutando. Então, seria simples mesmo eles sendo idênticos e distinguíveis. Foi por aí que tu pensou? Então, nisso vai entrar o contexto da questão. Por isso que eu falo que, às vezes, a gente decorar em combinatória é até pior, porque faz a gente perder alguns exercícios, mesmo a gente sendo bom. E isso que eu falo que é a dificuldade de combinatório, que torna esse negócio tão difícil. Por quê? Qual o contexto aqui? Eu quero saber quantos anagramas são. Eu quero formar anagramas. Um anagrama só é diferente, por definição, só é diferente do outro se as letras são diferentes. Então, esse anagrama aqui, por mais que eu troque essas letras de posição, gerou o mesmo anagrama. Eu não perguntei de quantas formas, se fosse assim, isso daqui é um joguinho onde cada letra é um objeto, de quantas formas eu posso organizar essas letras? Aí seria uma permutação simples. Por quê? Porque ser A, P, R não faz diferença, eu estou permutando os objetos. Aqui eu estou formando anagramas. Eu quero saber quantas palavras diferentes eu posso formar. E essa palavra é igual a essa, mesmo eu trocando. Aqui eu não estou lidando com as letras como objetos. Eu quero saber quantas palavras eu posso formar. E elas são a mesma palavra. Deu para entender? É puxado. Isso que torna essa bodega difícil, porque cada caso vai ser um caso diferente, uma vírgula troca o sentido de tudo. Mas deu para pegar? Exatamente. O contexto e o enunciado vai determinar o que você vai usar. Por isso que é tão importante a interpretação do enunciado. Aqui são anagramas, que são palavras distintas, por definição. Então, são a mesma palavra, não é o objeto. Naquele lá, eu botei, o enunciado ainda puxava. São objetos diferentes, eles são idênticos, mas são objetos. De quantas formas você pode organizar os objetos? É diferente. Então, o enunciado vai te falar tudo. Pode não ser claro assim como eu estou falando, mas vai estar tudo nele, beleza?
É por isso que eu digo que é complexo. E por isso que eu amo. Eu adoro coisa complexa, cara. Ah, você só gosta porque você entende. Mas nem sempre eu entendi isso, tá, gente? Se vocês soubessem a dificuldade que eu tenho de aprender matemática. Mas vamos lá. Desafio. De quantas maneiras podemos organizar uma fila de 6 pessoas onde existem gêmeos idênticos? Dessas 6, 2 são gêmeos idênticos e indistinguíveis. Como eu faço isso? Fala aí para mim. Qual ferramenta eu uso? Agora a gente vai começar a prática. Ó, não quero o resultado, não. Me fala a ferramenta. Permutação com repetição. São pessoas idênticas. São pessoas diferentes, mesmo sendo idênticos. Eu tenho permutação com repetição e eu tenho permutação simples. Repara como... Pensa comigo, eu acabei de explicar, mas a parada ainda fica meio nebulosa. Gente, não fiquem... Olha só, uma coisa muito importante. Se você errar todas as perguntas que eu fizer, não fica com raiva, não fica desesperado, que essas perguntas que eu faço, elas são montadas de uma forma para pessoas errarem. Eu quero fomentar. Qual é a minha maior estratégia dando aula para vocês? Eu quero que vocês tenham pensamentos mesmo que errado. Por quê? Você errando aqui comigo, eu vou te mostrar onde está o erro e te colocar na tua mente a informação correta, para que numa outra situação você já tenha repertório dessa situação. Então, na próxima vez que isso aparecer, provavelmente você, opa, é aquela situação lá, não vou dar mole, entendeu? Então não fique revoltado caso você erre tudo. Sim, é permutação simples, não tem repetição. Ué, mas como assim? São duas pessoas idênticas. Se eu trocá-las de posição e olhar para a fila, eu não consigo descobrir que está diferente. Poxa, gente, mas elas sendo idênticas, João e José. Se tu bota João como primeiro e José como segundo, se você trocar, fica José em primeiro e João em segundo. É outra arrumação da fila, não é? Ah, mas eu não consigo perceber. Não faz diferença se você consegue distinguir ou não. É outra arrumação. Eu não estou querendo fazer uma arrumação das pessoas na fila? Mesmo eles sendo gêmeos idênticos, completamente, perfeitamente iguais, são pessoas diferentes. Então, se eu troco elas de posição, eu tenho outra fila formada. Numa fila, José foi o primeiro e João foi o segundo. Na outra fila, João foi o primeiro e José foi o segundo. Isso faz algum sentido na cabeça de vocês? Sim, vocês contando com eles. Então, por isso, vai ser permutação de 6, que é 6 fatorial, que a gente já viu ali atrás, que é 720. Beleza? Isso faz sentido realmente? Porque eu vou cada vez puxar mais para o pesado. Vamos mais, então. Agora entra aquela que eu botei lá, ó. A gente só vai atrás das simples, Nayara. Não, das simples e médias. Tá? Não fique revoltada. É a matéria que eu mais gosto. Um jogo infantil, ó, prestem muita atenção no enunciado, tá? Porque a gente costuma, o nosso cérebro, gente, ele é perito em completar informações por referência. Repara que às vezes a gente consegue ler uma palavra sem realmente ler essa palavra, tá entendendo? A gente consegue, tipo, de relance ler alguma coisa e o nosso cérebro completa. E ele faz isso com enunciados também, ele bota informação que não tá ali para completar e fazer referência a alguma coisa que você já sabe. Beleza? Ah, não é que eu goste da desgraça, é porque eu gosto muito de tirar dúvida, e essa matéria deixa muita dúvida. Um jogo infantil possui 8 peças coloridas, 4 azuis, 2 vermelhas e 2 verdes. São essas 8 peças aqui. Elas têm o mesmo formato
e só se diferenciam pela cor. Elas são idênticas. De quantas formas podemos organizar essas peças em uma fila? Olha a pergunta. De quantas formas podemos organizar essas peças numa fila? Ele fez menção na pergunta às cores? Vamos fingir que elas são todas cinzas. Certo? Esquece as cores. Eu deveria ter botado isso no slide, mas esqueci. Esquece as cores. São todas de uma cor só. Essa é a peça A, B, C, D, E, F, G, H. Se eu troco a A de lugar com a B, mesmo com essas cores aqui, se eu troco a A de lugar para B, como vai ficar a nova fila? B, A, C, D, E, F, G, H. Mudou a ordem da fila? Olha a minha pergunta. Mudou a ordem das peças na fila? Mudou, né? Ah, mas não mudou as cores. Mas a pergunta não foi se mudou as cores. Foi se mudou a ordem das peças. Então eu fiz uma nova formação. Então isso daqui também é combinação simples. Se ele dissesse que A e B deveriam ficar juntos, seria uma permutação simples também. Mas aí é o caso de você fazer blocos. Para fazer blocos, você junta as duas peças numa só. E permuta elas. Beleza? Vamos lá, então. Saindo da permutação e entrando no arranjo simples. O arranjo, ele é a nossa... Ué, cadê o exemplo? E ela não apareceu o exemplo. Fala, Nayara. Eu esqueci de falar, né? Eu me empolgo, desculpa, gente. Sim. Seria a permutação de 8 elementos, 8 fatorial. Que não precisa calcular, tá? Só se estivesse nas alternativas. Isso vai dar 720 vezes 56. Eu me empolgo demais explicando. Por isso que eu falo, eu adoro explicar essas paradas. Eu gosto muito de tirar dúvida. Aí eu me enrolo todo, esqueci de dar a resposta do negócio. E erro conta de adição e subtração. Vamos lá. Arranjo simples vai ser uma ferramenta que a gente vai usar para fazer um agrupamento, ou seja, para pegar um conjunto de elementos e dividir em conjuntos de menos elementos. Eu não sei o que aconteceu, eu acho que eu perdi o arquivo, eu devo ter aberto o arquivo errado, que está sem o exemplo aqui, mas eu vou colocar ele aqui agora para vocês, desculpem muito a minha letra, mas um exemplo de como usar isso seria a seguinte forma. Uma turma... A coisa que eu mais odeio isso daqui é não poder usar o Ctrl Z. Ctrl Y não faz. Não poder usar o Ctrl Z. Uma turma possui 10 alunos. Dentre esses alunos vão ser escolhidos 3 alunos para cargos de importância na turma. Um vai ser o representante. Um vai ser o orador. E um vai ser o supervisor de aula. De quantas formas diferentes esses alunos podem ser escolhidos? Certo? Então, ó, são 10 alunos, um representante, um orador e um supervisor. Você consegue pensar que eu estou pegando um conjunto e vendo quantos conjuntos com menos alunos eu consigo formar? Eu tenho 10 alunos. Eu quero saber quantos grupos de 3 diferentes eu consigo formar. Pensa nos alunos numerados de 1 a 10. Eu posso escolher o aluno 1, 2, 3. Eu posso escolher o 4, 8, 6. Eu posso escolher o 10, 9, 2. Certo?
Então, de quantas formas diferentes eles podem ser escolhidos? Quantas possibilidades de escolha de 3 alunos tem? Entendem isso? Eu não sei a resposta de cabeça não, Fernanda. Exatamente, Berna. Vocês entendem o que está pedindo aqui? Quantos alunos a gente vai fazer? Aí eu vou dar uma dica para vocês muito importante. Digamos que eu tenha escolhido os alunos A, B e C. Nessa ordem, o A é o representante, o B é o orador e o C é o supervisor. Se eu pego esse resultado e troco de posição as letras B, A, C, você consegue entender que esse resultado aqui é diferente desse? Sim ou não? Por que ele é diferente? Por mais que seja o mesmo trio, no primeiro trio, o A é o representante, o B é o orador e o C é o supervisor. No segundo trio, nessa segunda possibilidade, o B é o representante, o A é o orador e o C é o supervisor. Certo? Então, quando você tem um agrupamento que, ao trocar os elementos de posição de uma resposta, gera uma nova resposta, você usa arranjo. Algumas pessoas fazem por PFC, certo? Mas para fazer por PFC, certo? Você tem que saber se essa ordem vai fazer diferença para fazer a divisão. Vou explicar agora, Rebeca. Essa fórmula significa o seguinte: o N na fórmula é o total de elementos que você tem no grupo grandão. E o P é a quantidade de elementos que o grupo que você quer dividir tem. Então, nesse caso, nessa nossa questão, o N é 10 e o P é 3, que eu quero saber quantos grupos eu posso fazer de 10 pessoas tomadas 3 a 3. A gente lê assim, arranjo de 10 pessoas tomadas 3 a 3, arranjo de N tomados P a P, ou seja, quantos grupos de 3 eu consigo fazer com 10 pessoas. Foi? E aí a gente joga na fórmula. Arranjo de 10 tomados 3 a 3 é 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial. O cálculo de trabalhar com fatorial é só você abrir um até chegar no outro. Então, isso daqui iria ficar, ó, 10 fatorial sobre 7 fatorial. O 10 fatorial não é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, assim vai? Eu posso parar aqui e deixar 7 fatorial, porque 7 fatorial é 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mas por que eu quero parar? Para poder cortar com esse 7 fatorial aqui de baixo. Ó. Foi? Então, a quantidade de grupos que eu consigo fazer é 10 vezes 9 vezes 8, 720, confirmando o que as duas pessoas falaram aí. É que eu realmente não sabia o resultado de cabeça, beleza? Dúvidas? Fala comigo. Eu estou ficando bobo que vocês não têm dúvida com isso. Toda hora eu olho o celular para ver se chegou notícia aqui. De boa demais. Medo. A combinação serve para a mesma coisa que o arranjo, só que para uma situação específica, ó, diferente, na verdade. É uma ferramenta utilizada para reagrupar elementos de um conjunto onde a troca de posições dos elementos de um resultado não gera um resultado distinto. Então, olha só como muda o enunciado. Eu tenho uma turma de 10 alunos e eu quero saber quantos trios eu consigo formar. Quantos trios? Então, olha como a situação ela é de extrema importância na combinatória. Aqui eu só pedi trios. Qual foi a restrição para esses trios? Nenhuma, tem que ter 3 pessoas, certo? Então, repara só. Se eu pegar desses 10 alunos o trio A, B, C e pegar o B, A, C, esse trio é diferente ou é igual ao de baixo? Fala para mim.
é o mesmo trio. Então, novamente, não é por aqui, pelas informações de enunciado numéricas, que você vai descobrir se é diferente ou não, se é arranjo ou combinação. Você vai ver isso pelo contexto da questão. Então, sendo o mesmo trio, ou seja, você trocando os elementos de posição não gera um novo resultado, a ferramenta que você usa é a combinação. A única diferença vai ser na fórmula, que a fórmula aparece esse pezinho aqui. Poxa, professor, eu aprendi a fazer arranjo e combinação sem fórmula. Eu só abro os tracinhos e quando for, dependendo da ordem importar ou não importar, eu só divido ou não pelas permutações. Cara, se você aprendeu assim, você aprendeu da melhor forma que tem, tá? A melhor forma de aprender combinatória é assim. Porém, ela é uma forma que demora muito tempo para quem tem dificuldade. Então, eu não uso esse método quando estou falando de pré-vestibular, por exemplo. Porque uma galera consegue entender e a outra quer chorar. Porque ele é lindo, é o melhor, mas é complexo. Geralmente é o melhor caminho para você aprender na escola, beleza? Se o seu professor da escola te ensinou assim, parabéns para ele, você teve um ótimo professor de matemática. A única diferença é que aparece esse P, então vai ser agora a combinação de 10, 3 a 3, que vai ficar 10 fatorial sobre 3 fatorial, 10 menos 3 fatorial, porque a gente sabe que o N é 10 e o P é 3. Repara que eu estou fazendo com os mesmos números. Isso vai ser 10 fatorial sobre 3 fatorial vezes 7 fatorial, que dá 10 vezes 8. Pulei o 9. Eu poderia botar depois, mas ficaria meio estranho. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial sobre 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1 vezes 7 fatorial. Aí aqui, ó, dá para cortar o 7, o 3 a gente corta aqui e o 2 a gente corta aqui, ó. 12 vezes 10, 120. Foi bem diferente dos 720 que a gente teve na outra, tendo os mesmos valores. Até aqui foi? Bom, eu acabei de explicar as ferramentas básicas de combinatória. Elas têm que ser suficientes para você fazer a maioria das questões de Enem. Por que a maioria? Porque o Enem, safadinho, me apareceu com combinação com repetição nos últimos anos. Isso a gente só vai ver no nível 2, tá? Porque é feio pra caramba. Bolão dos cortes, ó. 7 fatorial com 7 fatorial. 8 dividido por 2 dá 4. 9 dividido por 3 dá 3. 4 vezes 3, 12, vezes 10, 120. Foi? Agora vamos para o mundo real, tá? Enem de verdade. Aquele momento que você entendeu tudo e não entende essa. Sim, isso é PFC, Letícia. Princípio fundamental da contagem. Um arranjo é um PFC. Uma combinação é um PFC com divisão de permutação. Se você aprendeu pelo PFC, é tranquilão, tranquilão, tá? Eu só boto as duas fórmulas para ficar bem distinto, assim, tipo, arranjo, combinação e permutação, porque muita gente confunde o PFC com permutação. A permutação é um PFC também, tá? Se vocês olharem bem, o arranjo é uma permutação, mas a gente não vai entrar nesse ponto, não. Enem 2017. Uma empresa... Como é que tá na minha frente aqui? Tudo na minha frente. E alguém? Calma aí. Foi, tirei o microfone. Vamos lá. Uma empresa construirá sua página na internet
e espera atrair um público de aproximadamente 1 milhão de clientes. Para acessar essa página, será necessária uma senha com formato a ser definido pela empresa. Existem 5 opções de formato oferecidas pelo programador, descritas no quadro em que L e D representam, respectivamente, letra maiúscula e dígito. As letras do alfabeto entre as 26 possíveis, bem como os dígitos entre os 10 possíveis, podem se repetir em qualquer das opções. A empresa que quer escolher uma opção de formato cujo número de senhas distintas possíveis seja superior ao número esperado de clientes, mas que esse número não seja superior ao dobro do número esperado de clientes. A opção que mais se adequa às condições da empresa é, ou seja, ele quer escolher um que passe de 1 milhão, mas não passe de 2 milhões. Deu para entender o que é para fazer aqui? Ou não? Fala assim, não entendi bodega nenhuma. Por que matemática é assim? Eu estava feliz até agora, porque parecia que estava fluindo. E eu descobri que eu não sei nada. Se eu não sei a primeira questão, imagina as outras. Entendeu? Porque já fez, ó. Mas, ó. Lembra sempre que eu falo. Não é o como, é o porquê. Vão aparecer questões que vocês já fizeram e eu vou atrapalhar a mente de vocês nisso daí. Beleza? Olha o que acontece aqui. O que ele está dizendo? Ele só está procurando informações, a quantidade de senhas que vão ser compostas dessa maneira. Aqui vai ter uma letra seguida de 1, 2, 3, 4, 5 dígitos. Aqui vão ter 6 dígitos e assim sucessivamente. A gente só vai ter que associar as informações. Concorda que isso daqui é uma questão fácil? Por quê? No lugar da letra, eu tenho quantas possibilidades para esse espaço aqui de letras, certo? Eu posso preencher essa caixinha aqui com quantos valores diferentes? Aqui pode entrar qualquer letra do alfabeto, que são 26. Então, você entende que pode entrar 26... Não seriam objetos? Valores diferentes aqui? Assim como em cada um desses Ds, pode entrar qualquer um dos 10. Pode entrar 10, 10... São quantos? 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Vocês compreendem que isso daqui é o preenchimento dessa primeira opção? Alguém não entende? Vou entender que todo mundo entende. Quando a gente fala de combinatório e probabilidade, é legal você ter em mente o seguinte. Quando valores são associados com a ideia de e, você multiplica os resultados. Quando os valores são associados com a ideia de ou acontece uma coisa ou outra, você soma os resultados. Aqui, para ter essa senha, eu preciso ter o primeiro, o segundo, e o terceiro, e o quarto, e o quinto, e o sexto dígito. Ou seja, eu vou pegar esses resultados e multiplicar, que é exatamente o nosso PFC. Isso daqui vai dar 261, 2, 3, 4, 5 zeros. Que equivale a 2.600.000, que já é mais do que a questão está pedindo. Alguém não entendeu esse cálculo? E como eu já excluo que não pode ser a letra A, ou não? Vou considerar que vocês entenderem. Na segunda, ela está composta pelo quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos. Então, todas as possibilidades aqui são 10 possibilidades diferentes para cada uma dessas casinhas, digamos assim. A gente só está fazendo as associações, beleza? Então, ó, o primeiro dígito pode ser qualquer um dos 10, não tem restrição. O segundo também, o terceiro também, o quarto também, o quinto também, e são 6, o sexto também. E isso vai dar 1 milhão. Beleza? Já o terceiro
são 2 letras e 1, 2, 3, 4 dígitos. Vai ficar 26 vezes 26, né? Repara que isso daqui fica bem facinho, porque não tem restrição. Ele não está falando, você não pode usar tal letra, você não pode usar tal número, você não pode usar tal coisa com tal coisa. Ele está falando, ó, completa esse negócio aí. Isso daqui vai ficar 6, 7, 6, 1, 2, 3, 4 e passou longe pra caramba. Já esse daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 números. 10, 2, 3, 4, 5. Esse daqui ficou faltando, ó. 100 mil, tem que passar de 1 milhão. E o último, letra, 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 26, 26, 26, dígito, dígito, 10, 10. Eu não sei quanto é isso, dá 175, 7600. Olha só. A alternativa é: foi. Vai uma dica para vocês, tá? Tem gente que fala assim: olha só, era a última, eu vou começar de baixo para cima, porque a prova bota geralmente o último para vocês testarem tudo. Na verdade, esse pensamento é anti-TRI, tá? O Enem é proibido de fazer isso por definição de TRI. A prova não é feita desse jeito. Isso é feito em concurso público e militar. Enem não é assim, beleza? Fazer de cima para baixo, de baixo para cima é completamente ao acaso. Algumas questões vão estar em cima, algumas vão estar embaixo, algumas vão estar no meio. Beleza? Por que não a 2? É porque é acima de 1000, tem que passar. O 2 é o de 1 milhão. O 2 é 1 milhão exato. Exatamente. Foi, gente? Eu tô falando isso porque eu vejo gente falando: ah, olha só, é a última, realmente. Começar de baixo para cima é melhor porque a banca faz isso para você perder tempo. Cara, no TRI isso nunca vai acontecer. Porque qualquer distrator desse tipo no TRI para fazer você perder tempo é anti-TRI. Lembra que eu falei que as questões têm regras para serem feitas? Ela não pode ser assim. Isso daqui é totalmente ao acaso. Ah, mas tem algum concurso que faz isso? Vários. O Enem não. Opa. Olha essa. O comitê organizador da Copa do Mundo 2014 criou a logomarca da Copa, composta de uma figura plana e o slogan "Juntos num só ritmo", com mãos que se unem formando a taça FIFA. Considere que o comitê organizador resolvesse utilizar todas as cores da bandeira nacional, verde, amarelo, azul e branco, para colorir a logomarca de forma que regiões vizinhas tenham cores diferentes. De quantas maneiras diferentes o comitê organizador da Copa poderia pintar a logomarca com as cores citadas? Essa era uma logo bonita e feia ao mesmo tempo, porque são mãos, tá ligado? Vocês têm alguma ideia de como fazer isso? É um PFCzinho parecido com a última. E aí? 4 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 2 são quantas cores? Verde, amarelo, azul e branco. O último 3? Sim, isso aí. Vocês entenderam porque é 4 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3? Sabe o que é mais legal? Eu queria estar vendo o rosto de vocês agora. Porque é nesse momento que tem algumas pessoas que ficam assim: qual foi a parte da aula que eu perdi que eu não faço a menor ideia de onde ela tirou 4 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3? A gente não estava na mesma aula. Mas olha só, tipo assim, qual foi a parte que eu viajei que eu não consegui pegar como se faz isso? Juliane, pode ser ou pode não ser. Você pode botar o 4 onde você quiser. Não tem regra onde a gente vai começar a pintar essa bola.
Aqui tem restrição nessa questão? Tem uma restrição, né? A primeira questãozinha com restrição, ó. Ela fala aqui, ó, em algum lugar, de quantas maneiras diferentes, bababá, 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 babá. Ó, regiões vizinhas tenham cores diferentes. Isso é restrição, tá? Não pode usar a mesma cor em regiões vizinhas. Vocês querem começar a pintar a bola por onde? Pela bola, a taça, pela bola, pelas mãos ou aqui embaixo? Escolhe aí. Vou fazer o simples primeiro. Vou pintar primeiro lá de cima da mãozinha, para ficar lógico. Vamos pintar primeiro essa daqui. Cada parte dessa daqui vai ser de uma cor diferente. Por exemplo, isso daqui é uma cor, é uma coisa. Isso daqui é outra coisa. É tipo um mapa, tá entendendo? Aqui já é outra coisa e assim vai. É tipo um mapa, a taça. São partes diferentes da taça. Foi? Vamos começar a pintar por esse daqui. De quantas cores diferentes eu posso pintar esse pedaço aqui? Como é a primeira que eu estou pintando, eu posso usar qualquer cor, né? Então aqui eu posso usar 4 cores diferentes. Qualquer uma das 4 eu posso usar. Vamos para essa daqui que está fazendo fronteira com ela, né? Essa daqui do meio, da bola. Quantas cores eu posso usar aqui? Eu posso usar qualquer uma das 4, menos a que foi usada ali, não é? Mas qual foi usada? Sei lá. Não importa qual foi, mas a daqui tem que ser diferente de lá. Então, das 4 possibilidades que eu tinha, agora eu só tenho 3. Concorda? Quantas possibilidades eu tenho para esse daqui? Fala aí para mim, que eu quero ver se você vai errar. Usei uma aqui, para cá sobram. Tinha 4 cores. Caraca, meu chat tá bugando. Acho que minha internet está zoada. Calma aí. Abriu aqui. Pode repetir as cores, você não pode ter em regiões vizinhas repetidas. Então, ó, eu tinha 4, usei uma cor aqui, usei outra cor aqui. E aqui vão sobrar 3. Ah, mas eu pensei que eram 2 e não falei. Eu tenho certeza que alguém pensou que eram 2, só não falou. A mesma assim eu vou responder. A restrição para essa casa não pode ser igual a essa. Essa daqui já pode repetir. Por exemplo, se eu usei verde aqui eu posso usar de novo. Eu só não posso usar verde aqui no meio. Carolina, você fez a pergunta que eu estava esperando alguém fazer, cara. Muito obrigado. Eu estava esperando, já tinha até esquecido que ela existia, que essa pergunta existia. Muita gente reclama. E ué, e a parte de trás? Ele falou que tem parte de trás? Então. Sabe por quê? Você está pensando nisso daí como um objeto, como uma taça. Não tá? Ele disse que é um objeto? É uma logomarca, isso é um desenho, gente. Só que o teu cérebro já está associando isso daqui a uma taça objeto. Lembra que eu falo que ele completa essas paradas pra gente? Não estando aqui? Agora eu te pergunto. Da onde no enunciado vocês tiraram que tem uma taça aí? Se o enunciado deixou bem claro que é uma logomarca. Cara, a leitura do enunciado faz uma diferença tão grande. Isso é tão assim. Mas isso é normal, tá, gente? Por isso que eu falei, eu tava esperando essa pergunta. Deu para entender agora? Que não tem parte de trás? Isso daqui é um desenho? Não é um objeto? Da onde a Berna tirou tanto 3?
Qual a próxima parte que eu vou pintar? Eu vou pintar isso daqui agora, essa outra mão, né? Ela só está fazendo fronteira com a bola. Então eu posso usar qualquer uma das 4 menos essa. Então aqui também é 3. Certo? Olha essa outra parte aqui da figura. Eu só não posso usar a que está na mão. 3 também. E esse pedacinho aqui, que já é outra fronteira. Lembra que é como se fosse um mapa. 3 também. Então vai ficar 4 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. 4 vezes 759, 3. Fala para mim, faz sentido? Agora só falta descobrir quanto isso daqui vale. Sim ou não? R$ 972. Eu vou voltar a colocar para vocês, e agora que a gente está tendo aula de matéria, eu vou colocar depois das aulas, uma lista de exercícios com exercícios que não são do Enem, tá? Isso vai ajudar pra caramba a galera que já fez as provas anteriores do Enem. Aí eu vou dividir em 2 níveis e vou separar mais questões maneiras sobre cada uma dessas. Dúvidas? É porque, gente, algumas coisas assim, permutação com repetição, combinação com repetição. Boa. Amanhã, e eu vou pegar exercício mais pesado para fazer. O que eu estava falando eu estou fazendo muitas paradas aqui, a minha ideia é dar muito material para vocês mesmo, tá entendendo? Só que às vezes, todo o tempo livre que eu estou tendo, eu estou usando para fazer essas paradas, eu pensar nas aulas, etc., na diferença, montar. Agora tem a parada lá da UERJ também, que eu já montei o material da UERJ, e tem outras paradas, aí às vezes eu acabo atropelando, porque não tem tanto tempo. Qualquer coisa que aconteça no meu dia a dia, ferra o tempo. Tipo, nos 2 últimos dias eu praticamente não consegui desenvolver nada aqui, porque tive alguns contratempos. Mas eu não tô enrolando vocês não, tá? Eu vou entregar tudo isso para vocês, porque eu sou intenso demais. Por estar em contato com 2 áreas? Então, são 2 áreas. Mas repara que a gente pinta uma de cada vez. Só vai descontar 2 se a gente estivesse começando a pintar por aqui. Certo? Ou começando por aqui. Porque olha como a restrição foi. Se eu peguei essa daqui, por exemplo, pega a mão aqui, eu disse que ela não pode ser igual a essa. Então já garanti que ela é diferente daquela. Quando eu vim para essa daqui, eu disse que ela não pode ser igual à mão. Então já garanti que elas também são diferentes. Então eu vou garantindo de uma por uma que elas são diferentes. Tá entendendo? Eu não preciso... independente do local que eu comece, eu tenho que pintar por parte. Porque não é de uma vez só, tipo, joga um monte de tinta e cada uma cai em algum canto, entendeu? A restrição é sequencial, beleza? Vamos lá. Essa daqui eu vou pular para a gente ir para probabilidade. Dando tempo, eu volto nelas, tá? Eu esqueço que eu demoro pra caramba para falar, para tirar dúvida disso. A probabilidade é uma coisa linda, porque é só isso aí. Probabilidade simples. Amanhã eu vou falar de outras, tá? Para quem estiver aqui amanhã. Vou dar uma puxadinha. Probabilidade simples. Usada para calcular a probabilidade de um grupo de eventos favoráveis a acontecer dentro de um espaço amostral. O que é o cálculo da probabilidade? É você ver quais são as chances que tem de um evento acontecer, um evento específico acontecer, dentre todos os eventos que são possíveis. Então você pega, eu quero saber a probabilidade de acontecer tal coisa. Mas tal coisa, qual a chance dela acontecer dentro de tudo que pode acontecer ali? Por exemplo, aqui, ó. No lançamento de um dado de 10 lados, e existem dados de mais de 6 lados, para quem não sabe, e até menos, no lançamento de um dado de 10 lados, qual a probabilidade do resultado ser um número par? Então, a gente vai pegar a quantidade de eventos favoráveis, que são os eventos que a gente quer que aconteça, sobre o total possível de eventos. Ou seja, o que eu quero sobre o total.
o que eu quero que aconteça sobre tudo que pode acontecer. Então, ó, entre 1 e 10, que são os lados desse dado, os números desse dado, quantos são pares? Você tem o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10, certo? Então você tem 1, 2, 3, 4, 5 eventos que te são favoráveis. Qualquer um deles que sair vai ser o que você quer. Então eu tenho 5 chances em 10. Simplificando aqui, 1 sobre 2, ou multiplicando, botando 50 sobre 100, 50%. Eu te pergunto, isso faz sentido para ti? Pode dizer que não, tá? Habemos sentido. Vou tirar uma foto dessa tela. Ela tá bonitinha. Beleza. Aqui eu quero só que vocês prestem atenção em eventos sucessivos e eventos simultâneos, tá? O que é que são eventos sucessivos? São várias probabilidades uma depois da outra, certo? São coisas que estão acontecendo uma depois da outra. Então, é o cálculo da probabilidade de 2 ou mais eventos sequenciais. Você deve multiplicar os resultados. Olha só. Uma urna possui 100 bolas numeradas de 1 a 100. Retirando 2 bolas sucessivamente sem reposição, ou seja, você vai tirar uma, não vai botar lá dentro, depois vai tirar a outra. Qual a probabilidade de as duas serem números pares? E aí? Na tua cabeça, você consegue entender como a gente vai calcular isso? Você consegue perceber que são duas probabilidades diferentes? Que estão acontecendo? Toda probabilidade tem o seu cálculo específico. Então, como são duas probabilidades diferentes, você tem que calculá-las de forma diferente. Exatamente. Exatamente, ó, Clara. Repara, vou retirar a primeira bola. Qual a probabilidade da primeira ser par? De 1 até 100, metade dos números são pares e metade são ímpares, tá? Então tem 50 pares, números pares. Então a probabilidade da primeira ser par é 50 de 100. Então essa é a probabilidade da primeira bola ser par. E qual a probabilidade da segunda ser par? Porque eu quero que as duas sejam pares, né? Fala para mim, como ficaria a conta da segunda ser par? Quase, Berna. Quase, Clara. Quase, Juliana. Junta aí as respostas de vocês que dá certo. Boa, Juliane. Eu tirei uma bola par, não tirei? Quantas bolas pares tem lá ainda? Porque lembra que, ó, sem reposição, não bota ela lá de volta para sortear a próxima. Eu tirei, saiu. Não tem mais 50 bolas pares lá. Tem 49 bolas pares lá. E não tem mais 100 bolinhas lá dentro, porque eu já tirei uma. Só tem 99. Mas você não sabe se tirou par. Eu adoro esses questionamentos. Agora sim a gente vai falar bonito. Eu não sei se saiu par, mas o que eu estou calculando? A probabilidade das duas serem pares, não é? Então, eu estou calculando que a primeira vai ser par e a segunda também vai ser par. Porque o fato que não tem duas, que a primeira não foi par, não é interessante para mim, que vai ser o outro 50 sobre 100. Aí vai entrar aquele E que eu falei, ó. Para eu ter o resultado, a primeira tem que ser par e a segunda tem que ser par. Por isso que a gente multiplica. E a gente multiplica. E aí vai dar um número feião aí que eu não vou fazer a conta não, tá?
Nossa, isso daqui não vai dar nem para simplificar, que horrível. Beleza. Sejam felizes aí fazendo essa conta, tá? Deu para entender? Eu adoro quando eu faço o exemplo que fica feia uma conta. Alguma dúvida, gente? Vou para a próxima. Eventos simultâneos. Se fosse ou, você somava. Isso. Mas em probabilidade, dificilmente você vai ter só o ou. O ou aparece como com E. Mudaria completamente, Rebeca. O contexto vai mudar completamente. Vai aparecer questão de ou. Nossa, adorei. Soma e multiplica. Eu adorei. Cara, eu adoro essas coisas. Essa eu nunca tinha escutado, não, tá? Nunca mesmo. Essa foi real novidade para mim, mas adorei. Cara, eu adoro macete de matemática, assim, essas frasezinhas, esses... Eu esqueci o nome que se dá para isso, cara. Fugiu a palavra. Mnemônico. A primeira fugiu. Não, tem um termo científico para isso. E eu falo sobre isso em palestra, esqueci o nome do termo, faz muito tempo que eu não falo sobre isso. Vamos lá. Eventos simultâneos. Cálculo da probabilidade de 2 ou mais eventos acontecendo ao mesmo tempo. Agora, você não vai tirar uma bolinha depois da outra, você vai tirar as duas ao mesmo tempo. E agora, como é que a gente faz para as duas serem pares? Como eu calculo essa probabilidade? Porque vai ser ao mesmo tempo. Você vai virar a cara, meter a mão e pá! Tirar duas. Eu quero a probabilidade de elas serem pares. Alguém tem ideia? O meu chat está travando, por isso que às vezes eu vejo vocês só depois. Vocês estão aí ainda? Eleva ao quadrado, eu faria igual. E é igual! É a mesma coisa! Por mais que você tire ao mesmo tempo, são duas probabilidades diferentes. Então você pode considerar mentalmente assim que você está tirando uma depois da outra, esse milésimozinho de segundo. Não tá. Mas você pode considerar. Esse daqui tem duas formas de fazer. Eu prefiro fazer assim que dá menos cálculo. Mas você pode fazer por combinações, fazer de uma vez só. Você vai botar em cima todas as combinações de duas bolas, na verdade vão ser arranjos de sair, pegar 100, pegar as 50 pares e fazer 2 a 2. Então seria arranjo de 50 2 a 2 sobre todas as possibilidades de 100 bolinhas tu tirar duas. Que seria arranjo de 100 2 a 2. Dá para fazer assim, que aí você está fazendo tipo ao mesmo tempo, você está fazendo todas as duplas pares sobre todas as duplas possíveis. Ou você pode fazer como se fosse sucessivo, que dá no mesmo. Você pode botar lá o seu 50 sobre 100, eu estou pensando aqui no número, vezes 49 sobre 99. Vai dar o mesmo resultado, beleza? O que acontece? Eu acho esse daqui mais fácil, mas tem gente que só consegue pensar assim. Deu para pegar? É porque a gente está fazendo dois caminhos diferentes. Você consegue ver alguma diferença de eu tirar as duas bolas ao mesmo tempo ou tirar uma um pouquinho depois da outra? Tem uma diferença prática, mas você consegue ver diferença nas possibilidades?
Por que eu botar as duas e tirar, ou botar uma um pouquinho assim, tipo, botar assim, tá ligado? Tipo, as duas mãos, pá, vou fazer assim, e tirar, vai ser a mesma coisa. Porém, eu posso fazer isso de duas formas. O cálculo eu posso fazer de duas formas. Eu posso fazer as duplas, botar dupla sobre dupla, as duplas favoráveis sobre o total de duplas, ou eu posso fazer separado, vai dar no mesmo. Beleza? Dicas sobre probabilidade. Duas moedas idênticas são jogadas aleatoriamente para o alto. Ao caírem no chão, observa-se a face voltada para cima das duas. Qual é a probabilidade das faces voltadas para cima serem diferentes? Lembrando que moeda só tem cara e coroa, né? Pensa, essa daqui eu quero que vocês tentem mentalmente. Mesmo que seja mentalmente, eu quero uma tentativazinha, porque eu quero trabalhar a cabecinha de vocês. Porque eu sou chato. Meu computador hoje está de muita má vontade comigo. Um sobre 2. Eu vou ser sincero com você, Berna. Eu não sei a resposta, não lembro a resposta de cabeça, não. Eu não vou falar que. Ah, eu tô errando tudo aqui. Gente, por que isso tá travando tanto? Eu tenho um meio, eu tenho um quarto, tenho uma sala. Tá, depois eu tento fazer. Vamos lá então. Vou jogar as duas, a probabilidade delas cair com as faces diferentes, certo? Como pode ser? Pode ser cara ou coroa. Então, o que, que pode acontecer? Pode cair cara na primeira. Na verdade, isso é coroa. Coroa na primeira e cara na segunda. Coroa na primeira e coroa na segunda. Cara na primeira, cara na segunda. Coroa e cara, não é isso? Né? Isso daqui não é tudo que pode... Pode acontecer alguma coisa diferente disso? Não, né? Quantos aqui são favoráveis? 1, 2. De quantos possíveis? 4. Foi? Vou fazer botando como a maioria fez, tá? É parecido, Nayara. Só que eu vou fazer de outra forma. Ó. Imagina da primeira. Qual a probabilidade da primeira cair cara? Coroa. 1/2, né? Se a primeira cair coroa, a segunda tem que cair o quê? Cara, não é? E qual a probabilidade de cair cara? 1/2. Então, qual a probabilidade de cair coroa e cara? Coroa na primeira e cara na segunda. 1/2 vezes 1/2, 1/4. Até aqui, foi? Mas cair em duas iguais não é só cair cara e coroa. Pode cair o contrário, né? Pode cair assim, não é? Qual a probabilidade de cair cara aqui? Meio. Coroa aqui, meio. Agora, olha o exemplo do ou. Ou vai cair coroa cara, ou vai cair cara e coroa. Não dá para cair os dois ao mesmo tempo. Ou acontece isso, ou acontece isso. No ou a gente faz o quê? Soma. 1/4 mais 1/4, 2/4, que é 1/2. Beleza? A gente está jogando as duas. Vai multiplicar. Certo?
Porque eu quero que a primeira seja cara, coroa, e a segunda seja cara. Então, a probabilidade da primeira ser coroa, meio. A probabilidade da segunda ser cara, meio. Então tem que ser a primeira e a segunda. Eu não estou escolhendo ou eu vou jogar a primeira ou eu vou jogar a segunda. Não, eu vou jogar a primeira e a segunda. Por isso que eu multiplico. Aqui somos por quê? Ou acontece coroa cara, ou acontece cara coroa. Não dá para acontecer os dois ao mesmo tempo. Por isso que ou é um ou é outro. É soma. Belezura? Uma urna possui 10 bolas coloridas, 4 vermelhas, 2 verdes e 2 azuis. Retirando 3 bolas ao acaso, qual é a probabilidade de saírem uma de cada cor? E aí? Vocês entenderam? Não. São 10 bolas dentro da... Ah, já sei por que você não entendeu. Tá faltando informação aqui. Tá faltando. Coloca mais duas aqui. Duas brancas. Ah. Vê se agora faz mais sentido. É porque tava, tipo, tem 10 bolas coloridas, mas na descrição só tinha 8. Aí eu botei as duas que estavam faltando. Aí, tipo, ia fazer diferença pra caramba. Dá pra entender ou não? Quatro sobre 10, 2 sobre 10, 2 sobre 10, 2 sobre 10. Tá no caminho, Clara. 4 sobre 72. Tu puxou esse 72 da onde? Não, já entendi de onde saiu o 72, ô Berna. Já entendi já. Exatamente, Clara. As bolinhas vão diminuindo, né? Aí, nesse momento, você é a pessoa que ainda não tá entendendo nada e tá, caraca, já tem um monte de gente entendendo. Eu tô aqui, tipo, viajando. Isso é normal, tá, gente? Você sou eu há anos atrás. Eu era a pessoa que ia pra aula de matemática e ficava olhando pro teto, que eu não entendia bulhufas do que se falava. 4 sobre 10, 2 sobre 8, 2 sobre 6, 2 sobre 4. Gente, a gente só tá tirando 3 bolas, tá? Ah, não, a gente tem que tirar 4 agora. Erro meu. Porque eu esqueci que eu botei uma cor a mais. Agora não são mais 3, são 4 bolas que a gente vai tirar, uma de cada cor. Não sei como diferenciar as cores. Vamos lá, vamos lá. A gente vai tirar a primeira vermelha. Quantas bolas vermelhas tem? 4, de um total de 10 bolas. 4 sobre 10. A segunda, verde, são 2 bolas e agora não tem mais 10 bolas. Eu já tirei uma, ok? 2 sobre 9. Já multiplica, né? Que eu tenho que tirar a primeira e a segunda. Beleza.
Aí eu vou tirar a próxima. Azul, 2/8. Aí eu vou tirar a próxima. Branca, 2/7. Foi? Vocês entenderam? Sim, só tem um problema. Não é essa a resposta. Multiplicação, Fernanda, você multiplica em cima e multiplica embaixo, não tira MMC. Boa, Letícia. A resposta não está errada, ela está incompleta. Por que ela está incompleta? A Letícia disse, porque ela pode estar em outra ordem. Cara, isso daqui é uma coisa que a gente faz sem perceber que a gente está fazendo. A gente tirou 4 bolas, não tirou? A primeira, a gente calculou a probabilidade de ser vermelha. A segunda, de ser verde. A terceira, de ser azul. E a quarta, de ser branca. Quem disse que tem que ser nessa ordem? Está escrito aí, tire a primeira, calcule a probabilidade da primeira ser vermelha, da segunda ser verde, da terceira ser azul e da quarta ser branca. Está escrito isso aí? Mas a gente fez isso. Exatamente, Nayara. Mas a gente fez isso. Você pode não perceber que você deu cores para as posições, mas você deu. Porque a gente calculou a primeira sendo vermelha, a segunda sendo verde, a terceira sendo azul e a quarta sendo branca. Mas ele não disse que tem que ser nessa ordem. Por que não pode ser a primeira a verde? Ah, mas vai mudar? Vai. Porque a gente calculou aqui esse caso. Só que isso pode permutar. E agora a gente volta lá na permutação. Quantos casos diferentes pode acontecer? É só trocar as posições, né? Pode ser azul, vermelho, verde, branco. Pode ser azul, verde, vermelho, branco e assim sucessivamente, não é? Vocês entenderam isso daqui ou não, gente? Que aqui eu fiz o cálculo da probabilidade nessa ordem especificamente. Mas a questão não está dizendo que tem que ser essa ordem. Eu botei uma ordem, mesmo que eu não tenha percebido. Eu disse vermelho, verde, azul e branco. Ela não disse que tem que ser nessa ordem. Eu tenho que calcular as permutações. São 2 caminhos. Ou você vai fazer no braço todas as permutações, ou repara, o que está mudando de uma linha para outra? Só a posição das letras, não é? De qual ferramenta eu uso para ver de quantas formas eu posso organizar uma fila? Permutação. Então, para saber de quantas formas isso pode fazer, é só eu permutar esses 4 elementos, porque a gente só está trocando as letras de posição, ó. Ou seja, 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. Ou seja, isso daqui vai acontecer 24 vezes. Então, ou você soma o resultado disso com ele 24 vezes, ou você, para facilitar, só chega aqui, ó, e multiplica por 24. Sim ou não? Me responde, gente. Tira a dúvida. Fica com dúvida, não. Ó, vou cortar aqui, ó. Dá para cortar mais nada, mano? Vai ficar 24 vezes 4 dá quanto? 16, 1, 9. 96 sobre 560. Mas eu só fiz uma de cada. Aqui, ó, é a probabilidade de tirar uma bolinha. Aqui é a probabilidade de tirar uma bolinha de outra cor. Aqui foi qual a probabilidade de tirar uma vermelha? 4 de 10. Só tirei uma. São 4 possibilidades, porque eu posso tirar cada uma das 4. 630, eu não sei fazer conta. Eu multipliquei 8 vezes por 7. Eu não multipliquei 9 por 7. Vocês acharam mesmo que eu ia chegar no final da aula sem fazer uma multiplicação errada? Iludidos.
Não tem como terminar uma aula sem fazer conta errada, gente. Então, Rebeca, a gente está calculando a probabilidade de uma só. Aqui é a probabilidade de sair uma. Esquece esse enunciado, só bota as cores. Esquece o que ela está pedindo. Se eu perguntasse, qual a probabilidade de tirar uma bolinha verde? É 2/10. Isso é uma verde. Aí o que eu fiz? Uma vermelha, uma verde, uma azul e uma branca. Beleza? Alguém tem duvidinhas? Porque agora é Enem. Tem uma questão do Enem bonitinha. Deixa eu ver se eu botei ela aqui. Olha só essa questão, cara. Essa questão é um doce. É aquela que você torce para cair no seu ano. Em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 até 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Qual é a probabilidade da senha sorteada ser um número de 1 a 20? Você fez essa errada por insegurança? Tentem fazer aí só para dar uma informação sobre essa questão. Foi? Linda, né? Tipo assim, o Enem deve ter considerado essa questão muito fácil, né? Sabe qual foi o problema desse ano? Para quem teve aula comigo lá com a Camila, eu falei de uma questão, era dessa questão que eu estava falando. E no vídeo sobre TRI eu falo dessa questão também. Na prova azul desse ano, essa era a antepenúltima questão da prova. Sabe a galera que não consegue chegar até a última questão e chuta as últimas no cartão resposta sem ler? Imagina o que teu TRI vai fazer contigo se você errar essa questão porque você não leu a questão. Para onde vai tua coerência? Aí, antes dessa questão, tinham várias de probabilidade difíceis pra caramba, que o cara se matou e fez. Com raciocínios pesados. Aí essa daqui ele chutou no cartão resposta sem ler, porque não deu tempo. E a coerência? Vai embora. Porque ela é só isso mesmo. Os favoráveis são 20. O total é 100. Tá nem simplificado. Para não ter problema. Foi? Deu de bandeja, mas teve muita gente que perdeu, hein? Uma aluna estuda numa turma de 40 alunos. Em um dia, essa turma foi dividida em 3 salas, A, B e C, de acordo com a capacidade das salas. Na sala A, ficaram 10 alunos, na B, outros 12 e na C, 18 alunos. Será feito um sorteio no qual primeiro será sorteado uma sala e posteriormente será sorteado um aluno dessa sala. Qual é a probabilidade de aquela aluna específica ser sorteada sabendo que ela está na sala C? Parece muito difícil? Parece, né? Tipo, aquela questão que a maioria das pessoas, tipo, cara, o que eu vou fazer nesta bodega? Não é isso? Só que ela não é tão difícil quanto parece. Repara só. E presta muita atenção na interpretação aqui pra gente não se perder. O que eu tô querendo? É sempre legal você analisar primeiro o que a questão tá pedindo. Qual a probabilidade da aluna que está na sala C ser sorteada? Ele está falando que primeiro vai ser sorteado uma sala e depois o aluno da sala. Então, para ela ser sorteada, já que ela está na sala C, primeiro tem que sortear a sala C e depois sortear a aluna, não é? Concordam com isso? Então, o que tem que acontecer aqui? A probabilidade da sala C ser sorteada dentre as salas e depois a probabilidade da aluna ser sorteada dentro dos alunos da sala C. Foi? Então vamos lá. Ó. São 3 salas. Qual é a probabilidade da sala dela ser sorteada?
uma de 3. Calculamos a probabilidade da sala dela ser sorteada. O que tem que acontecer agora? Ela tem que ser sorteada dentre os alunos da sala dela. Ela é uma aluna de quantos alunos? Quantos alunos tem na sala C? 18. Certo? Então, a probabilidade dela ser sorteada é 1 sobre 18. Tem que sortear a sala C e ela. Não pode ser ou sorteia a sala C ou ela. É a sala C e ela. Multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. Que vai dar 24, 2, 54. Foi ou não? Deu para perceber que não é tão difícil assim? Que é muito medo do enunciado? Que é tipo, vai tranquilo, analisa, sem medinho, que tá tudo ali organizadinho para fazer? Só tá meio que, tipo, no medo, né? No, ai meu Deus, o mundo é difícil e feio e etc. Beleza? Vamos mais essa daqui pra gente finalizar por hoje, que a gente já foi bastante, eu adorei. Um casal, ambos com 30 anos de idade, pretende fazer um plano de previdência privada. A seguradora pesquisada para definir o valor do recolhimento mensal estima a probabilidade de que pelo menos um deles esteja vivo daqui a 50 anos. Tornando por base dados da população, que indica que 20% dos homens e 30% das mulheres de hoje alcançarão a idade de 80 anos, qual é essa probabilidade? Olha só, esse é um enunciado, novamente. A parte mais difícil é pegar as informações que está aqui. Ó. Tem um casal de 30 anos, eles vão fazer um plano de previdência. Estima-se que a probabilidade de que pelo menos um deles esteja vivo, certo? Tomando por base dados da população que indicam que 20% dos homens e 30% das mulheres estarão vivos. Beleza? Ele quer a probabilidade de pelo menos um deles estar vivo. Sendo que a probabilidade de um homem estar vivo é de 20% e da mulher de estar viva é de 30%. O que pode acontecer? Vamos botar aqui, vivo, morto. Melhor, assim vai ficar confuso. Vamos fazer a base por vivo e botar sim ou não. Homem, mulher. Pode ser que os dois estejam vivos, certo? Pode ser que o homem esteja vivo e a mulher morta. Pode ser que o homem esteja morto e a mulher viva. Ou pode ser que os dois estejam mortos. Concordam com a minha tabela? Repara que eu falo para vocês, e é uma parada que eu bato na tecla, da coisa de você ter repertório. A gente já viu uma tabela dessa hoje aqui, não já? Aqui. Aqui. Certo? O que é favorável para mim? Pelo menos um deles esteja vivo. Então, pelo menos um é um ou mais. Isso daqui é favorável. Os dois vivos. O homem vivo e a mulher morta é favorável. E o homem morto e a mulher viva é favorável. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular essas 3 probabilidades, certo? E somar. Concordam comigo? Ou os dois estão vivos, ou um dos dois está vivo. Vamos calcular primeiro o SS. Qual a probabilidade dos dois estarem vivos? A probabilidade do homem estar vivo é 20%. E a probabilidade da mulher estar viva é 30%. Simplificando, isso vai dar 6 sobre 100.
Agora a gente faz o segundo. O homem está vivo e a mulher está morta. O homem está vivo, 30%. 30 não, o homem é 20%. O homem estar vivo, 20%. Vocês estão entendendo até aqui ou não, gente? Fala comigo. Estão entendendo minha conta? Estou calculando esses três. Homem vivo e mulher vivo, 20% homem, 30% mulher. Homem vivo e mulher morta, se a chance da mulher estar viva é 30%, dela estar morta é o restante, né? Porque ou ela está viva ou ela está morta. Pelo menos por enquanto ninguém é zumbi ainda, certo? Ou ela está viva ou ela está morta. Então a chance dela estar morta é de 70%. Então o homem vivo e a mulher morta. Ou seja, 14%. Aí tem a chance também da mulher, do homem estar morto e a mulher estar viva. O homem morto, ó, se é 20% dele está vivo, 80% dele está morto. Então, 80% vezes a mulher viva, 30%. Vai ficar 24%. Ou acontece o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro, a gente soma. 6 sobre 100, mais 14 sobre 100, mais 24 sobre 100. Isso daqui dá 20,44 sobre 100, que é igual a 44%. Até aqui foi? Porque eu vou dar uma outra forma de fazer essa questão. O último a gente não quer, Nayara. O último é os dois mortos. A gente quer pelo menos um vivo. Aqui, ó. Pelo menos um deles vivo. Então esse daqui não interessa a gente. Beleza? Alguém não entendeu? Eu vou dar uma outra ferramenta agora para fazer isso daqui muito rápido. Muito mais rápido do que a gente fez aqui. Mas antes eu quero tirar a dúvida de alguém que não tem entendido essa daqui. Vamos lá. Existe uma ferramenta uma técnica muito útil na probabilidade, que é a probabilidade do complementar. O que acontece? A soma de todas as probabilidades é sempre 1. Se a gente pega tudo que pode acontecer e soma, dá sempre 100%, que é 1. Então, qual a estratégia? O que aconteceu aqui? Eu não tinha esses casos aqui para calcular, ó. Isso é tudo que pode acontecer. Então, eu posso afirmar que a soma disso tudo é 1. Aí, o que eu fiz? Eu peguei cada um dos três que eu queria, calculei e somei. Tu não acha que seria mais fácil, ao invés de eu pegar e calcular cada um dos três, eu fazer o total menos o que eu não quero? Por quê? Porque o total é 1, sempre. E o que eu não quero é só uma conta, que é o não. Se eu pegar o total e tirar o que eu não quero, sobra o que eu quero, não é? Isso faz sentido na cabeça de vocês? Ó, ao invés de eu calcular um por um dos que eu quero, eu pego o total, que é sempre 1 na probabilidade, sempre, calculo só o que eu não quero e subtraio. Por quê? O que eu não quero é uma conta só. O homem morrer, 80%. A mulher morrer, 70%. Vai ficar 1 menos 56%. Aqui vai rolar um MMCzinho, né? Ou um númerozinho misto, ó. Vai dar um aqui 101. Vai ficar 100 menos 56 sobre 100, 44%. Olha a quantidade de conta como foi menor. Foi? Repara que tem os dois caminhos e sempre tem vários caminhos da gente fazer uma questão de matemática. Alguém ficou com alguma dúvida, gente?
Não foi, Fernanda? Fala para mim qual foi a parte que você não pegou. A roxinha, a pretinha, a verdinha. A preta? Só não foi o cálculo. Você entendeu como eu cheguei a essa conta. É isso? Beleza, vamos refazer ela aqui em cima. 1 menos 56 sobre 100. Subtração de fração, a gente tem que tirar o MMC dos denominadores. Então, ó, como não tem nada aqui embaixo, a gente bota um umzinho aqui. E a gente faz o MMC entre 1 e 100. O MMC entre 1 e 100 é 100, é só você multiplicar eles. Então, isso daqui a gente vai transformar em outra fração sobre 100. 100, aí a gente faz o seguinte, 100 dividido por 1, 100. 100 dividido por 100, 1. E a gente multiplica aqui para cima. Ó. 100 vezes 1, 100. 1 vezes menos 56, menos 56. Isso é um algoritmo, tá? Sempre da mesma forma, o passo a passo. Que por isso fica 44 sobre 100. Eu quero muito lançar umas aulas sobre matemática básica. Eu só estou tentando arrumar tempo para isso. Eu vou passar o Natal fazendo aula. Não que eu não goste. Gente, ficou alguma dúvida aí? Se não ficou, vou pedir desculpa para vocês por hoje ter sido corrido, ter sido meio cheio de imprevisto, ter sido meio assim. Eu estou aqui toda hora olhando o celular para ver se aparece alguma notícia do meu pai lá, né? Mas espero que tenha dado para aprender algo, beleza? Que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Nayara. E vejo vocês na próxima aula, beleza? Vou botar lá o PDF no grupo, ok? Caso vocês vejam o nível 2, nós vemos no nível 2. Caso contrário, na próxima semana estaremos aí novamente, beleza? Tchau, tchau a todos. Boa noite a todos. Fui, gente. Muito obrigado.